Então, queridos irmãos, bom dia. Graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro O Desejado de Todas as Nações. E hoje nós vamos estudar o capítulo 53. Tem como tema a última jornada da Galileia. E conosco está o irmão Nilson Pinto e com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmã Alexandra. Graça e paz a todos. Eu gostaria de desejar um bom dia e também nós hoje vamos buscar entender um pouquinho sobre a última jornada da Galileia, capítulo 53, Deus Desejado de Todas as Nações. E também quem quiser acompanhar, Lucas, capítulo 9, o versículo 51. Nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do capítulo 51. Vamos até ler até o capítulo 56, mas vamos nos basear sobre a última jornada da Galileia. Quando se fala na última jornada, quer dizer que Jesus estava bem próximo do seu sacrifício. Jesus estava bem próximo de finalizar aquilo que foi acordado e aquilo que foi planejado nos céus, naquela sala de reunião, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles planejaram a redenção, né? Então, eles planejaram o plano da salvação, algo que nos traz a uma imensa, e tem que trazer para uma imensa meditação, e, acima de tudo, por um agradecimento eterno, porque sem esse plano, nós jamais poderemos retornar e nos conectar de novo com Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca a gente para se conectar diariamente através do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria só lembrar ao passado, no capítulo 51, o tema lá do capítulo 51 é a luz da vida. E ali no tabernáculo, aliás, no templo, e observando os preparativos, observando o movimento, as cerimônias da festa e da festa dos tabernáculos, e ocorre que naquele momento ali, todas aquelas luzes, todo aquele resplendor, Jesus Cristo fala publicamente que ele é a luz do mundo, publicamente. Isso deu um problema tão grande, e aí eles começaram, principalmente os principais, a se chatear, se irar, a questionar, e ele teve ali muitos momentos de dificuldade, podemos conflitos com relação a isso. E agora, quando ele retorna para a festa dos tabernáculos, ele retorna de uma forma diferente. Ali, naquele primeiro momento, a última estadia dele ali foi pública e foi, assim, de muita expectativa. E agora ele volta para essa festa, que seria a última dele, na jornada ali na Galileia, e ele mudou totalmente a forma dele trabalhar, ele mudou totalmente essa maneira de se apresentar e a maneira de ir. Primeiro que ele evitou agitação, ele evitou publicidade, ele foi ali no silêncio, ele foi ali sem o povo perceber a presença dele, e ele passava assim rapidamente de um lugar para outro. Ou seja, ninguém sabia que, entre aspas, que Jesus estava ali. Só quem sabia que ele estava ali eram os seus discípulos e a sua família. Agora, tem algo muito importante para frisar, que essa viagem que foi feita com rapidez e sigilo, ele foi solicitado pelos seus irmãos
para que ele se apresentasse, eles pediram para que ele se apresentasse diante dos rabis e se colocasse como publicamente como Messias, como um Salvador. Jesus disse para eles: não, não vai ser dessa forma. Eu não vou fazer isso porque ainda não é chegado o meu tempo. O que Jesus estava falando? Que não havia chegado ainda o tempo dele ser apresentado como um sacrifício pelos nossos pecados. Então, ele disse para os irmãos: não é chegado o meu tempo, eu não tenho por que me apresentar para eles publicamente e dizer que eu sou o Messias, publicamente como eu sou o Salvador. E os seus discípulos, e isso faz lembrar uma ocasião muito importante, que quando, você lembra que quando ele com 12 anos de idade, ele foi ali à festa em Jerusalém, e ele ficou 3 dias, ele ficou alguns momentos ali com a liderança da igreja, e aí os pais, depois que se atentaram para ele, ele não estava ali no caminho de volta a Nazaré, e aí eles voltaram para ele. Tem uma significância muito grande aí. E eles perguntam assim, a mãe pergunta: o que fizeste, né? Por que fizeste isso conosco? Ou seja, por que nos deixou preocupados? Jesus responde ela dizendo assim: olha, não sabeis que eu estava cuidando das coisas do meu pai. E tem uma outra ocasião, no mesmo sentido, podemos dizer, da mesma forma, que quando os irmãos dele pedem: olha, te apresenta ao templo, te apresenta a liderança, te apresenta os rabis, te apresenta as pessoas como o Messias, é a mesma coisa que aconteceu naquela festa de casamento de Caná. E a mãe pediu para que ele desse uma solução com a situação do vinho que tinha acabado. Ele diz: olha, não chegou a minha hora, não está na minha hora. Então ele falou a mesma coisa para os seus irmãos. E em contrapartida, os seus discípulos não queriam que ele fosse à festa, porque ele já tinha informado, ele já tinha mostrado para eles o plano, ou seja, ele já tinha conversado e expôs que ele seria sacrificado. E na festa, na última festa que ele teve, dos tabernáculos, eles presenciaram a vontade grande de que essa liderança, esses rabis, esses fariseus, matassem eles, queriam matar ele. Então foi muito difícil aquele momento, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. E aí ocorre o seguinte: e eles eram cientes, os discípulos eram cientes que eles procuravam uma forma, uma ocasião para matar Jesus. Então eles não queriam que ele fosse ali. E assim não se deu, porém, quando sua última viagem, né, em razão da malícia dos sacerdotes rabinos, ele deixou Jerusalém por um tempo. Mas agora ele se dispôs a voltar, jornadeando publicamente numa viagem cheia de rodeios e precedida de anúncios da sua aproximação como nunca antes fizera. Ia avançando para a cena de seu grande sacrifício, e para esse devia ser dirigida a atenção do povo. Tem uma coisa muito importante com relação a esse pedido do discípulo dele não ir. Por que ele foi? No deserto, ali, quando o povo pecou, quando o povo murmurou, e é importante nós sabermos que a murmuração, Deus não aceita a murmuração. Então, quando eles clamaram, né, pelas panelas do Egito, sobre a comida do Egito, ou seja, não é só a questão da comida, mas mesmo escravos, eles achavam melhor ter ficado no Egito, e eles pedem aquela alimentação, e muitos ali vivem uma situação complicada espiritualmente. E tem uma situação em que Jesus ele é símbolo designado para a cura de cada um de nós.
Assim deve ter, todos os olhares serão atraídos para Cristo, o sacrifício que trouxe salvação ao mundo perdido. Ou seja, o falso conceito da obra do Messias é a falta de fé divina no cara de Jesus que levaram os seus irmãos, que levaram os discípulos a solicitar essa situação. Os irmãos que se apresentassem publicamente ao povo na festa do tabernáculo era o mesmo espírito, idêntico aos discípulos que quiseram impedir que ele fizesse essa viagem a Jerusalém. Lembrava de suas palavras, quanto ao que lhe sobreviveria ali. Conheciam a mortal hostilidade, que eles eram uma mortal hostilidade dos guias religiosos, e de bom grado haveriam, de persuadir seu mestre a não ir. Em todos os dois casos, meus queridos, em todos os dois casos, olha que diz o Espírito de Profecia, em todos os dois casos, tinha a manipulação, tinha o direcionamento de Satanás. Diz que dolorosa coisa era para o coração de Jesus avançar em seu caminho, a despeito dos temores, decepções e o que pior, incrueldade dos amados discípulos. Duro era conduzi-los à angústia e desespero, os guardavam em Jerusalém. E Satanás estava posto para forçar suas tentações sobre o Filho do Homem. Cristo, ele estava triste, pensando, pesaroso, e como ele iria confortar, a forma que ele iria confortar esses discípulos de tudo que ia acontecer com ele dentro de Jerusalém. É notório, é claro, que eles não queriam essa ida, porque eles, como diz aqui a palavra, que eles conheciam a mortal hostilidade dos guias religiosos. Imagine ele ali sendo hostilizado, e esses discípulos, como estaria o coração deles de ver seu amado mestre, que veio para a salvação de todos nós, que veio como um sacrifício vivo para que nós possamos reconectar com Deus. Imagine essa situação. Então, diz que era doloroso para o coração de Jesus avançar o caminho a respeito desses temores. E Satanás, ele estava posto para forçar suas tentações sobre o Filho do Homem. Queridos, olha o que ele diz para Cristo. Porque iria agora a Jerusalém a uma morte certa, foi a primeira coisa que ele falou a Cristo. Por que você vai a Jerusalém para uma morte certa? Ele sabia que ali ia haver uma morte. Ele sabia porque ele estava instruindo, manipulando esses líderes religiosos para matar Cristo. Então ele disse para Cristo a si mesmo, para que ir a Jerusalém para uma morte certa? Primeira coisa que ele faz, para que isso? E por toda parte ao seu redor estavam almas famintas do pão da vida. Por todo lado, almas sofredoras a esperar-lhe a palavra de cura. A obra a ser operada pelo Evangelho de sua graça apenas começara, e ele se achava em pleno vigor da primavera da varonilidade, porque não ir aos vastos campos do mundo com as palavras de sua graça, o toque de seu poder de cura. A segunda coisa que ele falou, ele disse assim mesmo para Cristo, olha, você está no teu ápice, fisicamente, você está, e espiritualmente, você está no seu ápice. Você tem vigor para andar em todos os cantos do mundo, e você tem a espiritualidade para que você traga pão a essas almas famintas. Você é o pão da vida. Você precisa levar esse evangelho. Você tem o poder da cura. Então, para que ir a Jerusalém? Não precisa ir a Jerusalém. Foi a segunda coisa que ele fala para Cristo. A terceira diz assim, por que não se dar a si mesmo a alegria de conceder luz e satisfação aos entenebrecidos e sofredores milhões de criaturas? Ou seja, a terceira coisa que ele fala a Cristo, levar alegria, levar a luz da satisfação. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente querendo
ter essa luz que emana de ti. Leva a essas criaturas. Não entra em Jerusalém. Por que deixar a colheita? Por que deixar a colheita aos discípulos, tão fracos na fé, tão pesados em entendimento, tão tardio em agir? Ou seja, aquele diz assim mesmo para Cristo, eles não têm capacidade espiritual, capacidade física para ir pregar essa mensagem. Por que você não faz? Porque você não seja o propagador desse evangelho eterno. Não use essas pessoas. E a outra coisa que ele diz assim, ele diz, por que deixar, ele diz aqui, por que enfrentar a morte agora e deixar a obra ainda em sua infância? Ou seja, ele diz assim, você começou o ministério, para que morrer e deixar esse ministério aqui no início? Porque nós sabemos que o ministério dele tinha ali 3 anos, que ele passou 3 anos e alguns meses, e esses alguns meses vai contar a história que aconteceu. Então, vamos aqui dizer que ele, 3 anos, poxa, uma criança de 3 anos, né, ainda precisa ser conduzido. E aí ele diz assim, para que, o que ele quis dizer, para que você morrer agora, se o evangelho ainda é uma criança? E diz aqui, e deixar a obra ainda em sua infância. Queridos, o inimigo que no deserto se defrontara com Cristo, assaltou então com cruéis e sutis tentações. Houvesse Jesus cedido por um instante, houvesse mudado sua orientação no mínimo particular para se salvar a si mesmo, e os instrumentos de Satanás haveriam triunfado, ficando o mundo totalmente perdido. Ele foi a Jerusalém para executar fielmente o plano de Deus. E dentro desse plano tinha o sacrifício dele. Então, quando Satanás dá essa sugestão para ele, olha, eles não têm vigor espiritual nem físico, o teu ministério começou agora, você não... Será que é justo você deixar morrer na infância? Você tem o poder da cura e você está no ápice da sua juventude, quando dizer. Vá, que tem muitas pessoas precisando do teu auxílio, muitas pessoas precisando que estão nas trevas da morte, na beira da morte, muitas pessoas tristes que precisam de alegria. E o teu poder curador traz vida. Imagine se Cristo escuta essas palavras e aí ia ocorrer em uma situação desobediência ao plano traçado por Deus. Nós já pensamos nessa forma de como nós deixamos de dar continuidade ao plano de Deus em nossas vidas quando a gente desobedece a instrução divina. Quando é que eu desobedeço a instrução divina? É quando Deus tem um plano para cada um de nós. O plano de Deus é que nós sejamos ferramentas em suas mãos, com o poder do Espírito Santo, para levar almas a Ele. Quando nós apresentamos almas a Cristo, que é o poder do Evangelho, que é aquele trabalho missionário, que é aquele estudo, na unção do Espírito Santo, nós estamos sendo cada dia mais credenciados a estar nesse céu. E aí ele faz essa sutileza, né? Essa sutil informação para que ele desviasse o foco. Qual era o foco? Sacrifício. Ele, a ovelha, a ser sacrificada. É assim que ocorre com nós, quando nós desviamos nosso foco para outras coisas, e não a palavra de Deus, que não o desejo de Deus para com nossas vidas. Diz que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Aqui foi traçado o plano da redenção. O passo a passo é esse. E eu vou fazer aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado, aquilo que Deus, naquela sala, preparou, aquilo que está escrito. Então, ele diz assim, manifestou o firme propósito aí, Jerusalém. Nós precisamos ter esse firme propósito. A única lei da sua vida era a vontade do seu Pai. Na visita ao templo, em sua meninice, disseram a Maria, não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai. Então, a vontade,
o propósito de Jesus era fazer a vontade de Deus. Lá no no capítulo 9, no versículo 52, quando ele volta, no capítulo 51, ele volta a face para Jerusalém, para ir a Jerusalém, porque o 51 diz que é chegado o tempo para a sua ascensão, né? Ele fixa o olhar para Jerusalém. E o 52 diz assim: ele enviou mensageiros à sua frente, e eles foram entrar numa aldeia dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. Então, ele manda os mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem o quê? Para lhe prepararem o quarto, né? A pousada, para que ele pudesse ali descansar, para que ele pudesse se reconectar às forças físicas, o corpo precisa de descanso, e ele mandou aqueles jovens, aqueles discípulos até ali em Samaria, numa aldeia em Samaria, para que lhe preparasse. Só que acontece o seguinte, o versículo 53 diz que eles não receberam porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. Os samaritanos, se Jesus estivesse com o rosto voltado para o Monte Gerizim, eles iam receber ele de muita alegria, de boa vontade. Mas como o rosto dele estava virado para Jerusalém, eles não quiseram receber. Por quê? Porque existia um ódio mortal entre as duas nações. E cada um querendo, lógico, ir fazendo, tendo Cristo como privilégio, querendo que Cristo fosse unicamente para eles, como que Cristo fosse somente para a salvação deles. Diz que o povo ele recusou recebê-lo porque estava a caminho de Jerusalém. Isso eles interpretavam como uma preferência de Cristo pelos judeus, a quem aborreciam com ódio intenso. Então eles se odiavam, judeus e samaritanos. Ao ver se ele vindo para restaurar o templo e o culto no Monte Gerizim, eles receberiam de boa vontade, acolhendo, mas ia para Jerusalém e não lhe dispensariam nenhuma hospitalidade. Eles não queriam saber dele naquele momento. Você imagina o seguinte: eles deixaram, né, passaram esse privilégio para frente. Se eles soubessem, mas eles mal sabiam, percebiam que estavam repelindo das suas portas o melhor dom do céu, Jesus. Jesus, ele convida, queridos, homens para recebê-lo. Jesus, ele convida para conferir as mais ricas bênçãos. Todo favor a ele concedido é uma bênção preciosa, mas tudo perdeu para os samaritanos devido aos seus preconceitos e fanatismo. Eles perderam essa oportunidade. E aí aqueles meninos, eles ficaram muito, muito chateados e com raiva. Tanto é que Cristo colocou o apelido deles de o Filho do Trovão. Ou seja, aqueles meninos, qualquer coisa, era inflamável. Qualquer situação que não agradava a eles, era fogo. Era briga mesmo. Então, diz que eles ficaram muito ressentidos com o insulto feito a seu Senhor. Eles se encheram de indignação por verem tão rudemente tratados pelos samaritanos, a quem estavam honrando com sua presença. E aí ocorre o seguinte: aqueles discípulos, eles olham e veem de longe um Monte Carmelo, e eles dizem para Cristo, ele diz, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma todo mundo? E lembraram que Elias matou os profetas ali de Baal. Então, quando eles olham para o Monte Carmelo, Senhor, se o Senhor quer que a gente ore, o fogo desça do céu e queima todo mundo? Porque eles tinham visto a transfiguração de Jesus, né, ali, onde Moisés e Elias apareceram, e a honra que eles deram a Cristo. Então, eles estavam aqui com a mente impressionada com aquele momento que eles passaram junto de Cristo, ao ver ali na transfiguração, e disse: olha,
nós estamos pedindo permissão aqui para o Senhor, nós vamos fazer uma oração aqui, o fogo vai descer e vai consumir Samaria, vai tocar fogo nesses homens que eles não querem saber do Senhor, eles estão lhe maltratando, né, eles estão lhe dizem, é uma desonra para o Senhor. Então, quando eles falam isso, meus irmãos, Cristo fica muito triste, e ele diz aqui, que ele, lá no versículo 55 de Lucas 9, diz, mas ele voltando-se, repreendeu e disse, não sabeis que tipo de espírito sois vós. Esse espírito é um espírito demoníaco. Cristo, ele não veio para destruir ninguém. Cristo, ele não veio para tocar fogo em nada. Cristo, ele não veio para matar ninguém. Cristo, ele veio para salvar. Não interessa que tipo de pessoa é. O que interessa é que o sacrifício expiatório também foi feito para essa pessoa. Seja essa pessoa que vive em prostituição, seja essa pessoa que seja um assassino, seja essa pessoa que seja um drogado, seja essa pessoa que tenha qualquer maus traços de caráter. Cristo veio para morrer por ela. Ele não veio para matar ninguém. E aí Cristo diz assim, vocês não sabem que tipo de espírito está em vocês. Eu não vim para isso. Indo ter com Cristo, relataram as palavras dos habitantes da aldeia, aí dizendo que haviam recusado oferecer. Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-lo. Satanás e os homens movidos por seu espírito é que buscam forçar a consciência sob o pretendido zelo pela justiça. Homens aliados a anjos maus infligem sofrimento aos semelhantes, a fim de os converter às suas ideias religiosas. Mas Cristo está sempre mostrando que misericórdia, sempre procurando conquistar mediante a revelação do seu amor. Não pode admitir rival na alma, nem aceitar serviço parcial, mas deseja apenas o serviço voluntário, a espontânea entrega do coração constrangido pelo amor. Não há mais concludente prova de possuirmos o espírito de Satanás do que a disposição de causar dano e destruir aos que não apreciam nossa obra, ou procede contrário às nossas ideias. Ou seja, tudo que nós fazemos, ou que podemos fazer, queridos irmãos, tem que ser voluntário, tem que ser com amor. Eu sempre falo isso na minha casa. Você vai fazer alguma coisa? Faça com amor. Agora, se não vai fazer, não faça, porque vai se tornar um desgosto, vai se tornar um serviço mal feito, vai se tornar uma oferta errônea, vai se tornar uma oferta não agradável a Deus. E se não é agradável, essa oferta, ela é repelida. Jesus repeliu eles aqui. Jesus falou para eles, quando eles disseram assim, bora tocar fogo em tudo. Não, vocês não sabem o que vocês estão falando. E Jesus quer dizer assim, olha, muda a maneira de proceder, muda a maneira de pensar, muda a maneira de agir. Às vezes nós ficamos, queridos irmãos, chateados quando a gente, cada um de nós que estamos nessa sala aqui, e os que não estão também, mas Deus tem muitos líderes na sua igreja. Quem é o líder na tua igreja? Não é só o teu pastor, não é só o teu obreiro, não é o ministro, não. Aquela pessoa que pega num cabo da vassoura, pega um pano de chão para varrer, para limpar a igreja, para ir naquele banheiro, limpar aquele banheiro, para deixar tudo arrumadinho. Ele é um líder. A posição dele ali é deixar tudo limpinho para que o Espírito Santo, para que os anjos, para que Jesus, para que o reino celestial se faça presente naquela igreja. Ele é um líder. E às vezes nós pensamos no líder apenas como sendo nossos pastores. E aí tu imagina o seguinte, se eu vou limpar o banheiro da igreja, qual é o meu pensamento? Poxa, eu vou deixar tudo asseado, tudo limpinho, para que quando tiver o culto, a pessoa vindo aqui no banheiro, se sinta bem e ver que tem asseio, até porque se não tiver asseio, traz doença, né? Então, acontece o seguinte, esse é o líder. Aquelas irmãs que vão à cozinha ali para fazer uma boa refeição,
são a liderança. Aquele que fecha a igreja, aquele que conta o dinheiro para botar no caixa, são líderes, cada um em sua posição nos seus departamentos. Aquele dirigente, são líderes. E às vezes, sabe o que acontece conosco? A gente somos, por exemplo, líder da escola sabatina, o líder da oração, o líder do evangelismo. E às vezes nós fazemos damos uma informação e fazemos um pedido ao povo. Gente, bora fazer um trabalho missionário essa tarde, nós vamos a tal lugar, então vamos se dividir em dupla, como Cristo fazia com o discípulo, e bora fazer um trabalho aqui nessa rua, de 2 em 2, nas portas. Aí você vê, você faz um pedido desse, numa escola sabatina, por exemplo, do culto de sábado, olha, à tarde, bora fazer um trabalho missionário. Essa igreja pode ter ali 50 pessoas, mas se aparecer 10 à tarde, é muito. E aí acontece, aqueles 10 têm 2 significados. Aqueles 10, primeiro, são aqueles que amam a obra de Deus. São aqueles que fazem um trabalho voluntário com amor. E vai ser a melhor coisa, vai ser uma bênção esses 10 quando forem levar essa mensagem. Podem reparar que quando a gente chega de um trabalho missionário que faz o pôr do sol na igreja, todo mundo chega alegre, irmão, cada um contando essa história, irmão, entrei numa casa assim, foi maravilhoso, irmão, é uma bênção. Agora, aqueles 40 que não vão, a gente tem que parar de falar contra essas pessoas, a gente tem que parar de julgar essas pessoas, a gente tem que parar de fazer comentário e dizer, lá na escola sabatina tem 50, cadê o resto? Fulano está dormindo, fulano não quer saber de Cristo, fulano não sabe. Parem com isso, acabem com isso. Esses discípulos, eles disseram para Jesus, se o Senhor permitir, nós vamos orar e vamos tocar fogo em Samaria, vamos tocar fogo nesses irmãos, vamos acabar com esse porque não te trataram bem. Jesus não quer isso, Jesus disse, não, eu morri por eles. Jesus fica triste por eles não ir, mas Jesus continua apóstolo e continua com o coração aberto para recebê-los. E nós, como discípulos, nós temos que fazer o contrário que aqueles irmãos fizeram. Nós, como discípulos, nós precisamos orar para que esses irmãos conheçam esse trabalho de amor, esse trabalho voluntário. Irmãos, diz que depois ele levantou-se dali, ele foi para Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-lo. Parte considerável dos últimos meses do ministério de Cristo foi passada na Pérea, província além do Jordão, de quem vem da Judéia. Ali a multidão se aglomerava nos seus passos, como nos primeiros tempos de seu ministério na Galiléia, e foram repetidos muitos de seus anteriores ensinos. E aí, o que Cristo fez? Ele enviou 12 e deu a mesma instrução também os 70. E mandou eles irem, olha, ainda outros 70 mudou-se diante da sua face de 2 em 2, em todas as cidades e lugares onde haviam de ir. E esses 70, quando eles voltaram felizes, eles voltaram relatando, Senhor, nós expulsamos espíritos em teu nome, Senhor. Aí foram contando as bênçãos que o Espírito Santo deu a eles, a essa associação. Eles tinham esse privilégio da íntima associação com Cristo, a instrução pessoal. Agora, se o maior número devia ser enviado separadamente na missão. E aí, ele mandou os 12, só que ele deu uma instrução aos 12. Olha, vocês vão visitar certos lugares e aqueles que não receberem vocês, não estão recebendo a mim. Vocês estão repelindo a minha palavra. Vocês, quando saírem daquela cidade, bate o pó que está nas sandálias e vão embora. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você, meu irmão, quando eu, pregamos a mensagem para alguém, esse alguém desdenha do nosso Senhor, não perde teu tempo. Às vezes nós ficamos perdendo tempo tentando levar pessoas a Cristo, que nós não vamos conseguir, e esse tempo perdido, tem pessoas que estão morrendo a perecer, querendo a palavra de Cristo. Tem situações que fica a cargo do Espírito Santo, tem situações que nós conseguimos resolver, também com som do Espírito Santo. Então, diz que eles
foram com essa missão. Agora, quando Jesus ficou ali na Pérea e na Galileia, ele voltou de novo, né, para o início das atividades missionárias, porque ele começou na Galileia, e aí ocorre o seguinte, meus queridos irmãos, ele começou a falar as parábolas. E essas parábolas eram voltadas principalmente a Samaria, quando ele disse assim, dos 10 leprosos, olha, os 10 leprosos receberam a bênção, só um voltou, e era de Samaria. Ele fala de outra palavra, falando do bom samaritano. Sabe o que acontece depois? Depois que Jesus Cristo, através das parábolas, chamou a atenção da liderança eclesiástica, os fariseus, e mostrou a misericórdia dos samaritanos, eles entenderam, eles compreenderam, e aí eles aceitaram com muito amor, com muita gratidão, a presença de Jesus. Queridos irmãos, eu queria também pontuar aqui, a palavra de Deus mostra que aonde tem luz, muita luz, aqui diz assim, que houve muita luz, diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentado em saco e cinza, e se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantado até o céu, até o inferno será abatido. Queridos irmãos, eu queria deixar uma palavra de conforto e uma palavra de orientação conforme a palavra de Deus. A palavra de conforto é que não desista, continue lutando, continue buscando, continue obedecendo a voz do Espírito Santo, continue sendo direcionado para Cristo. Não desista. Às vezes é cansativo, eu sei que é cansativo. Às vezes você tem que ir levantar todo dia no mesmo horário, e aí já levanta cansado, já levanta pré-disposto, poxa, mas eu tenho que fazer. E às vezes nós fazemos as coisas de Deus forçadamente, mas as coisas de Deus, elas não são pesadas, elas são leves. A questão está de como eu estou me comportando durante o dia. O meu cansaço, ele vem do dia, não da noite. A noite é restauradora. E um novo dia, a melhor coisa é escutar as vossas orações. Então não desista. Não existe cansaço para Cristo, não existe cansaço para a obra de Deus. A segunda coisa que eu queria falar, queridos, Provérbios capítulo 21, se não me falha a memória, Provérbios capítulo 21 diz sobre a questão da língua. Ele diz que com a língua, a gente frear ela, se a gente silenciar, nós não arranjamos problemas. Então, qual é o problema quando eu digo, esse irmão não quer saber de oração, esse irmão não quer saber de trabalho missionário, esse irmão não quer saber de trabalho social? Eu estou trazendo um problema, pode não ser direto com esse irmão, mas pode ser direto com a minha espiritualidade, com Cristo, porque ele falou por discípulos, vocês não sabem qual espírito está em vocês, saia disso. E a terceira coisa e final, eu queria dizer, queridos irmãos, Deus tem nos dado muitas bênçãos em nossas vidas. Deus tem nos dado tudo que nós precisamos. E nós precisamos fazer o trabalho, que é uma bênção, de ser uma ferramenta na mão de Cristo, com amor. Faça com amor. Porque onde tem amor, a graça, ela sobrepuja. Onde tem amor, a graça, ela, a cada dia, ela aumenta. A tua igreja precisa de ti. Jesus precisa de ti. Satanás disse para ele, eles são fracos, não deixa essa obra na mão deles. Jesus disse assim mesmo, a obra é com eles, porque é uma bênção trabalhar para Jesus. O meu desejo nessa manhã é que cada um de nós possamos compreender o sacrifício expiatório de Jesus em nossas vidas. Amém.